Todo mundo em Breaking Bad é um mentiroso, e o Walter White é o único que para de mentir para si mesmo. E acaba que a gente nota durante a série que é exatamente essa honestidade que o torna um dos personagens mais perturbadores da televisão. Em Breaking Bad, o Walter passa 5 temporadas sendo chamado de monstro, manipulador, vilão, e convenhamos, ele é tudo isso mesmo, não me leve a mal. Mas existe uma parte que quase ninguém discute, que é antes dele virar o Heisenberg, o Walter vivia uma mentira socialmente aceita por todo mundo. Ele era um professor de química brilhante, lavando carros no segundo emprego, ou seja, ele era a personificação do talento desperdiçado, do orgulho engolido. Ele tinha muita raiva acumulada em silêncio por décadas e por isso ele não era honesto. Na verdade, a palavra que a gente pode estar procurando aqui é domesticado. O filósofo Friedrich Nietzsche tinha um nome para isso. Ele chamava de ressentimento. O Nietzsche falava que o ressentimento era um veneno de quem não conseguia agir do jeito que ele realmente queria, e por isso ele aprende a fingir que não quer agir daquela forma. E o Walter passou a vida inteira assim, ele sorria, ele aceitava, ele agradecia, mas por dentro ele estava muito furioso. Até o dia que a gente descobre que o Walter White tem câncer. E a princípio, se você for um pouco desatento, você vai pensar que o câncer transformou o Walter White. Mas na verdade o câncer, ele foi mais a desculpa para ele ser quem ele realmente era. E tipo, quando o Walter decide entrar para o crime, algo nele muda de verdade. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele dizia que a maioria das pessoas finge não ter escolha para não ter que assumir a responsabilidade pela própria vida, ou seja, quantas vezes você não viu aquela pessoa falando eu sou assim por causa da minha criação, ou eu sou assim porque eu não tive opção, ou é por causa do sistema, e tipo, por mais que para outros filósofos essas justificativas sejam válidas, para Sartre essas desculpas são formas de fugir de quem você é. E foi exatamente no momento que o Walter contraiu o câncer que ele fez o contrário disso tudo. Ele para de fingir que não escolhe. E pela primeira vez na sua vida ele é o autor, o protagonista da própria história, mesmo que ela seja uma história destrutiva. Tanto que durante Breaking Bad, a cena mais importante da série não é nenhuma explosão, não é nenhum atropelamento, não é nenhuma fatalidade, né? Mas é quando no episódio final o Walter olha para sua esposa Skyler e diz: eu fiz isso porque eu quis, porque eu era bom nisso e me fazia sentir vivo. Nenhum personagem de toda a série foi tão direto quanto ele naquele momento. Ele não deu desculpa, ele não se vitimizou, ele nem deu narrativa de se proteger, né? Tanto que o sociólogo Emil Durkheim, ele criou um conceito de anatomia, que é basicamente o que acontece quando uma sociedade promete que se você fizer tudo certo, você vai ser recompensado. Só que quando chega na hora de cumprir essa promessa, ela vai e puxa seu tapete. Quantas vezes na nossa vida a gente foi falado que se a gente estudasse, se a gente trabalhasse, a gente conseguiria ter uma vida estável, conseguiria comprar uma casa, ter uma família e conseguiria viver confortavelmente para tirar férias e de fato aproveitar a vida, né? Pois é, só que para o Durkheim, esse gap, né, esse vão entre o que é prometido e o que é entregue, ela acaba empurrando as pessoas para o limite por causa de uma sensação de injustiça que a gente sente, com razão. Não que isso justifique qualquer pessoa ir para o lado do crime, mas se você pensar bem, na série Breaking Bad, o Walter White ele fez tudo certo, né? Ele estudou, trabalhou, construiu uma família, só que ele também construiu uma empresa multibilionária que ele abriu mão e acabou recebendo em troca uma vida medíocre. E por isso a série nos mostra que a sociedade, ela não exatamente corrompeu o Walter White, mas ela foi e tirou os freios de quem ele realmente era, tirou os freios de toda a sua frustração com o mundo. Só que o contraponto mais interessante vem de Immanuel Kant. Para Kant, uma ação só é moralmente válida se a intenção por trás dela for boa. E a intenção do Walter White nunca foi boa, né? Era puro ego, puro controle. Era uma vingança meio que silenciosa contra um mundo que o ignorou. Então, se a gente parar pra pensar pela lógica de Kant, não existe honestidade real em Walter White. Porque ele para de ligar para todas as consequências que seus atos têm para a sociedade e foca apenas para benefícios próprios, ou seja, se todo mundo parasse e agisse dessa forma, o mundo entraria num verdadeiro apocalipse. E sim, o Walter White ele parou de mentir para si mesmo, mas ele usou todo mundo ao seu redor como a peça do próprio jogo. E isso para Kant é a pior forma de tratar outro ser humano. Mas eu vou ter que te falar, cara, é aqui que a coisa fica um pouco desconfortável, né? Porque o Walter White ele não é uma exceção estranha que a gente encontra pelo mundo. Ele é mais um espelho, né? Teve um psicólogo chamado Dan Ariely que pesquisou durante anos
humanos o porquê as pessoas mentem. E assim ele descobriu que a maioria não mente por ganância. Para Ariely, as pessoas mentem para continuar se achando uma boa pessoa enquanto quebra as regras. Ou seja, na lógica do Walter, ele simplesmente parou de fazer esse malabarismo mental. E o que torna o Walter White tão perturbador é porque ele não é tão diferente da gente, mas porque ele é um personagem que faz com que a gente olhe para dentro da gente mesmo e nos faça a gente se perguntar o que a gente não teria feito se não houvesse consequências sociais para ser completamente honesto. Então acaba que se a gente for um pouquinho mais atento, a gente descobre que Breaking Bad não é uma história sobre o mal, mas talvez uma história sobre o que acontece quando alguém para de negociar com a própria verdade. Muitos que assistiram a série vão falar que o Walter White é um monstro, um manipulador, um vilão, né? Mas o que aconteceu de verdade é que ele simplesmente parou de fingir que não era um. E o mais incrível de tudo é que o mundo não sabe o que fazer quando encontra esse tipo de pessoa. E talvez se você já assistiu Breaking Bad ou pretende assistir recentemente, se faça a seguinte pergunta: quantas pessoas inocentes e certinhas que você conhece que estão esperando a mesma permissão para sair da jaula como o Walter White saiu?